Olá pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga e a proposta de hoje é continuar as nossas aulas de astrologia básica para que lá na frente a gente possa voltar a fazer as nossas interpretações de perfil de personalidade. A proposta do canal é justamente essa, é a gente trazer o olhar da psiquiatria com o auxílio da astrologia. Eu não vou me estender aqui na forma como eu trabalho, mas eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário todos os caminhos para você me achar, para encontrar minhas redes sociais. Eu faço atendimento presencial ou online e nesse caminho você encontra os meus livros, você encontra os cursos que eu ofereço e a forma de você me achar, certo? Então vamos ao que interessa. Bom, continuando, a gente vai falar agora sobre Mercúrio. Também já expliquei nos vídeos anteriores sobre como o Mercúrio funciona. Ele tem a renovação dele em média a cada 30 dias, né? O retorno dele a cada 30 dias. Vamos partir direto para o posicionamento dele nos signos. O Mercúrio em Áries. Bom, isso indica que a expressão da capacidade de raciocínio dessa pessoa é bastante decidida, impulsiva e unilateral. Ela só enxerga um lado das coisas. São pessoas que têm uma tendência de discutir, de debater, muitas vezes de uma forma bastante competitiva, porque elas enxergam somente um lado. Não tem a possibilidade de abrir a mente para ouvir o que a outra pessoa está falando. Então é a pessoa que tem uma dificuldade muito grande para ouvir o outro lado. São pessoas que pensam rápidos, que podem ter sim bastante ideias originais, que têm uma tendência natural para fazer comentários mais estimulantes e provocadores também. Então geralmente eles vão direto ao assunto e a atitude deles acaba sendo bastante positiva, bastante otimista. Mas a dificuldade natural deles é a concentração, principalmente por longos períodos. Por isso que estudos muito longos, ler um livro, até a própria fase de alfabetização pode ser um pouco desafiadora para essa pessoa. As pessoas que têm o Mercúrio em Áries, elas vão se expressar no modelo do fogo do Marte, Então elas vão analisar muito rápida a situação e acaba que elas vomitam em cima das pessoas as opiniões dela. Tudo aquilo que vem na cabeça dela, ela acaba que despeja em cima do outro de uma maneira bastante instintiva, sem pensar muito. Então a comunicação ela é direta, ela é sem rodeio e por conta disso, quem tem o Mercúrio em Áries pode ser visto como alguém muito agressivo, muito radical e principalmente na hora de colocar suas opiniões. Quando esse Mercúrio ele está recebendo maus aspectos, isso fica tudo muito mais acentuado. Essa dificuldade de ouvir fica muito mais acentuada. Essa dificuldade de saber analisar as coisas fica muito mais acentuada. Seguindo, Mercúrio em Touro. São pessoas que se comunicam e que expressam a capacidade de raciocínio de uma maneira bastante prática e estável, às vezes até com um pouquinho de lentidão, tanto no aprendizado quanto na exposição das suas ideias, porque eles observam demais. São pessoas que podem ser um pouco lentas para formar uma opinião, mas quando forma, não muda. É muito difícil fazer essa pessoa mudar de opinião, porque tem uma teimosia que é quase que inevitável, E essa teimosia, quando ela está em desequilíbrio, pode fazer essa pessoa um pouco mais orgulhosa. Aquelas frases do tipo, quando eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. É o comum de quem tem o Mercúrio em Touro. Eles demoram muito para tomar uma decisão, para tomar uma ideia, uma atitude, mas quando toma, realmente não volta atrás mesmo. Porque mudar é muito difícil para essa pessoa. Tem que analisar tudo de novo e construir um raciocínio tudo de novo. Nossa, é muito difícil. O Mercúrio em Touro, ele traz para os indivíduos que têm esse posicionamento uma capacidade de planejar muito grande e de uma maneira muito construtiva. Então, são pessoas que têm uma atitude mais metódica e disciplinada em relação aos problemas, ao trabalho, mas que têm uma mente mais perspicaz para o negócio, por exemplo, uma tendência mais natural para a administração, justamente por causa disso, porque eles observam bastante, eles não tomam atitudes impulsivas, eles vão pisando devagarzinho, eles se expressam de uma forma cautelosa, com bom senso, muitas vezes caindo até para um lado mais convencional e tendo opiniões assim bastante conservadoras. A habilidade dessas pessoas para considerar somente aquilo que é prático traz um grande poder de concentração e eles têm uma capacidade de ignorar tudo que está acontecendo em volta e se concentrar somente naquilo que eles estão fazendo. Claro que quando esse Mercúrio está um pouco mais desafiador, vai vir ali a teimosia, a procrastinação, a preguiça, a dificuldade de assumir uma postura, porque
Mudar é muito difícil. O Mercúrio em Gêmeos, bom, é uma pessoa que está ligada para a comunicação, né? Que só pensa em falar o tempo todo, né? Seja com os amigos, com a família, com quem está ali do lado na fila do banco, tem um fluxo mental muito grande, muito intenso e muita falta de foco também. O Mercúrio em Gêmeos, ele vai registrar tudo que acontece em volta dele, ele vai registrar. Então, atividades muito intensas no ambiente, aquela pessoa, mesmo sem perceber, ela está absorvendo tudo. Então, está sempre forçando a consciência dela a lidar com muitas impressões ao mesmo tempo. Então, quando isso não é muito trabalhado pela pessoa, vai gerar ali a ansiedade, a dificuldade para dormir, os pensamentos obsessivos, né? Muito barulho na cabeça, aquelas discussões mentais também, quando isso não está muito bem trabalhado na pessoa. Então, uma pessoa que tem uma extrema rapidez para tomada de decisão, mas que nem sempre é uma boa decisão, porque ela nunca fez uma análise completa daquilo que precisa ser decidido. Ela sempre observa, como ela observa tudo ao mesmo tempo, ela não filtra nada. Então ela decide tudo de uma maneira impulsiva, tudo aqui e agora, sem levar em consideração muitos fatores dos detalhes de cada situação. Então, apesar dessa mente lógica e da interpretação ser uma artimanha para quem tem esse Mercúrio em Gêmeos, a impaciência atrapalha, porque é uma pessoa que está sempre pensando lá na frente, na próxima oportunidade, na próxima situação, no próximo aprendizado, no próximo livro que eu vou ler, na próxima coisa que eu vou falar. Então são pessoas que têm uma criatividade grande, que quer saber de tudo um pouco, mas que o maior desafio desse Mercúrio aqui é o de não saber nada de verdade. Eles sabem de tudo na superficialidade, eles são os profundos conhecedores do nada. O Mercúrio em Gêmeos, em geral, independente do aspecto, se é bom ou se é ruim, ele traz essa tendência da pessoa de saber de tudo ao mesmo tempo, mas de verdade não saber nada, porque em profundidade ele não conhece nada. Se é um Mercúrio que recebe, sim, aspectos ruins, isso fica muito mais evidente. Então, a gente pode observar a tendência para mentir, não necessariamente uma mentira, é claro que a gente tem que avaliar o mapa da pessoa, mas não necessariamente seja uma mentira com a intenção de prejudicar ou de afetar, mas ele troca a informação. Ele só vai passar para frente, só depois que ele vai ver se aquilo que ele passou para frente era verdade ou era mentira. E aí quem fica com a fama do mentiroso é a própria pessoa. Então esse é um exercício para quem tem o Mercúrio mais difícil em Gêmeos. O Mercúrio retrógrado em Gêmeos, acende um sinalzinho de alerta sim no desenvolvimento da parte cognitiva. Então dependendo de onde esse Mercúrio está ali no mapa, a gente tem que ficar bastante atento, porque ele pode trazer problemas na fase de alfabetização, na fase de concentração, na expressão das ideias, pode representar, sim, algum problema cognitivo, tá? O Mercúrio retrógrado em Gêmeos acende bastante sinal de alerta. Continuando, Mercúrio em Câncer. É uma pessoa que comunica e que expressa sua capacidade de raciocínio de uma forma bastante emotiva. Então, indica uma mente que é influenciada por padrões emocionais, aqueles que estão ali, profundamente enraizados nas pessoas. Então, aquela pessoa que fica remoendo o passado e voltando lá atrás e revivendo aquela situação e não vira página e não sai daquele negócio. Isso porque a questão da memória é muito grande. Então, quem tem Mercúrio em Câncer provavelmente tem uma memória de elefante. Lembra de tudo que aconteceu. O problema é que está sempre olhando para o passado. Então lembra a gente como lembra das coisas ruins que aconteceram, né? Principalmente se esse Mercúrio está ruim. Ele lembra das coisas ruins que aconteceram na vida. Agora, o lado positivo é assim, ele é elemento água, então a questão da imaginação, da criatividade, da apresentação, da interpretação, isso pode ajudar. Gente, o Mercúrio em Câncer e todos os signos de água, eles são considerados signos mudos, né, os sem voz. Então a gente diz que quando o Mercúrio ele está num signo de dificuldade de falar, de expressão, num signo de água, ele tem essa dificuldade de falar. Então a comunicação acaba sendo muito influenciada por padrões emocionais, aquela questão de ficar remoendo o passado, de ficar voltando lá atrás e absorve demais informação e não sabe digerir aquilo tudo ali. São pessoas que não colocam as próprias intenções ou as próprias informações de uma maneira muito clara, porque ela tem um pouco de dificuldade, especialmente se esse Mercúrio tiver com aspectos ruins. Mercúrio em Leão. Bom, Mercúrio em Leão é sensacional, né? Ele vai expressar
o seu raciocínio de uma maneira bastante organizada, planejada, assim, prática, assim, mas muito criativo, muito exuberante, né? Muito pra frente, muito envolvente, muito gosta de cativar pessoas e gosta de falar. Então, esse é um lado bom do Mercúrio em Leão, por causa dessa expressão. Mas o lado difícil é a extrema teimosia, a inflexibilidade quando esse Mercúrio está ruim. Eu acho que nesse caso não precisa nem estar o Mercúrio ruim, que é uma expressão da teimosia e da inflexibilidade que tem um traçozinho do imperialismo, né? Do leão, né? Da questão do... Me fugiu a palavra, mas a questão do impor a sua vontade, do impor a sua exuberância. Então ele vai querer impor essa exuberância na forma de comunicação também, na forma de interpretação das ideias. E isso vai, claro, que vai fazer surgir ali uma teimosia. Traz uma concentração para essa pessoa de uma maneira bastante dirigida, porque é uma pessoa que tem força de vontade, então é o Mercúrio regido pelo Sol, tem autoconfiança intelectual, o que é bom, porque ajuda a favorecer uma atitude positiva na hora de resolver algum problema, por exemplo, na hora de fazer uma apresentação, na hora de defender alguma ideia, isso é sensacional. Tem também um discurso muito dramático, uma tendência para o exagero, e artistas geralmente têm o Mercúrio em Leão, aquelas opiniões bastante firmes, de uma expressão que precisa ser visto e ser ouvido por todo mundo. Claro que quando está em desequilíbrio vai partir lá para o autoritarismo, né, para a paixão excessiva, mas a expressão teatral a gente nota aqui no Mercúrio em Leão, e é uma pessoa que não lida muito bem com as críticas, com as correções, que eles gostam de aprender por si mesmo, né? Correção é só quando eles fazem, eles aceitar a correção dos outros assim é bem difícil. Agora, quando esse Mercúrio está em desafio, tudo isso fica muito mais exagerado. É uma pessoa que dificilmente vai aceitar a orientação de outras pessoas, mas vai adorar dar um palpite, que vai adorar ter alguma coisa para dizer, para ajudar outra pessoa, mas que não ouve o que os outros estão dizendo para ele. Mercúrio em Virgem. Se comunica e se expressa de um jeito bastante analítico, tem uma grande habilidade para um raciocínio prático, tem uma grande habilidade para analisar, para avaliar de uma forma assim, bastante crítica qualquer situação, qualquer problema, o que traz um bom senso muito natural para essa pessoa, uma abordagem muito prática da vida. Então eles se dão bem em qualquer posição que precisa ser intelectualmente exigente. Eu acho que a parte científica é muito favorecida para quem tem o Mercúrio em Virgem, porque eles têm um intelecto afiado, detalhado, sabe, objetivo. Eles têm uma percepção bastante realista das coisas, porque ele está sempre focado em análise de resultado. Então, para eles fazer as coisas com paciência, com diligência, isso é natural. Nenhum problema é difícil demais para quem tem o Mercúrio em Virgem, porque eles são metódicos, eles são analíticos, eles conseguem parar o mundo em volta para resolver aquela situação. Por isso que uma mente mais científica é favorável para quem tem esse Mercúrio em Virgem. Agora, como eles gostam de manter essa comunicação muito direta, muito clara, muito sem rodeios, o lado mais difícil pode ser a crítica excessiva, tá? Eles vão pontuar defeitos sem querer saber que palavra que eles estão usando. Eles vão ser excessivamente críticos quando esse Mercúrio está em aspecto ruim. Aquela pessoa que vai estar sempre procurando pelo em ovo, que ela nunca vai estar satisfeita com alguma coisa, ela sempre vai ter alguma coisa para pontuar, alguma coisa para questionar, alguma coisa para analisar, alguma coisa para ser mudado, porque o outro nunca está perfeito. Quando não é ele que faz, não está perfeito. Mercúrio em Libra. São pessoas que se comunicam e que se expressam o raciocínio de um jeito mais lento, mas com muita diplomacia. Então, eles observam muito o ambiente porque eles não querem ultrapassar nenhuma barreira. Eles têm uma capacidade de concentração muito boa, pode ser um discurso lento, um discurso mais arrastado, uma pessoa que leva muito tempo para responder uma pergunta durante uma conversa, mas eles não perdem o foco, né? Eles vão continuar focados. Na verdade, Mercúrio em Libra não está interessado em argumentação, em ser muito o dono da verdade. Não, isso não faz. Ele prefere manter a paz no ambiente, prefere manter a paz nas relações, do que ele prefere não ter razão. Se é para ter uma discussão, ele prefere não ter razão, ele prefere ter paz. Então ele vai procurar sempre trazer esse lado para as comunicações. Porém, Libra é elemento ar, então
Vão ser pessoas bastante inteligentes, que têm um intelecto afiado, que são curiosas, que vão sempre se interessar pelo comportamento humano, pelo discurso das outras pessoas, e eles vão se atrair por essa área também, pelo comportamento humano, pelo discurso das pessoas, pelo senso de justiça. Então, é bem comum a gente ver pessoas de Mercúrio em Libra que se interessam ali por psicologia, relação pública, sociologia, direito também. É muito comum a gente ver pessoas da área da justiça com o Mercúrio em Libra. Geralmente são pessoas que precisam de um certo tempo para considerar todos os lados de uma questão antes de tomar uma decisão. E muitas vezes eles não conseguem decidir, tá? Isso quando é o Mercúrio em Libra que está em desafio. Eles não conseguem desistir, eles não sabem falar não, eles não conseguem estabelecer um limite. É uma mente muito requintada, muito elegante na sua apresentação, mas eles não conseguem estabelecer limites, eles ficam muito indecisos, não assumem uma postura, e esse pode ser um lado bastante difícil, né? Pode ser uma pessoa que tenha muita dificuldade de expressar aquilo que ela quer de verdade, justamente por ela não saber o que ela quer de verdade, por estar sempre considerando o ponto de vista do outro, a observação da outra pessoa. O Mercúrio em Escorpião, gente, tudo que envolve Escorpião é tão difícil falar em poucas palavras, né? Mercúrio em Escorpião traz uma mente intuitiva, uma mente capaz, assim, de grandes insights. É uma pessoa que tem uma percepção muito grande, que faz uma análise crítica de cada situação, de cada motivação humana. Ela considera tudo com muita precisão, mas não necessariamente com compaixão. Às vezes eles usam até uma linguagem um pouco mais agressiva, tem uma tendência de se recusar, às vezes até de medir as palavras, e aí eles acabam magoando as outras pessoas. Não vou dizer que é sem querer, porque se houve uma recusa de medir as palavras, inconscientemente está ali uma vontadezinha de ofender, sim. Eles dizem exatamente o que eles estão pensando, ou então eles não falam nada. Mas jamais eles vão mentir ou usar de meias palavras para fazer uma social. Geralmente são pessoas que fazem planos em segredo e que só vai falar sobre esses planos quando eles tiverem assim, absolutamente certeza de que eles já conseguiram atingir o objetivo final ou que está muito perto de atingir o objetivo final. Se esse Mercúrio está um pouco mais difícil, pode sim existir ali alguma motivação oculta, sabe? Muita esperteza para querer enganar os outros, principalmente quando ele está traçando esses planos, que ele não fala nada para ninguém, pode ter ali uma motivação oculta também para traçar esses planos. E eles podem ser muito influenciados por fatores emocionais internos, então os planos deles acabam sendo muito mais motivados pelos próprios sentimentos que eles carregam. Então eles não têm uma dificuldade de saber separar a questão da motivação emocional para traçar esses planos. O que é bom, né? Como ele na questão do próprio ponto de vista emocional, eles têm uma dificuldade de se separar porque ele é visceral. Né? Então, Escorpião tem ali uma mania de perseguição. Então, ele sempre vai evitar falar sobre os pensamentos dele, porque ele vai achar que vai ser ideologicamente roubado, que outra pessoa vai querer roubar a ideia dele, ou que, enfim, vão querer puxar o tapete dele. É o tipo de pensamento que passa do Mercúrio em Escorpião. Por isso que ele é estrategista. Ele sempre vai resolver tudo primeiro para depois falar sobre alguma coisa. Isso pode ser um lado muito bom, porque pode trazer uma pessoa muito investigadora, muito pesquisadora, muito, sabe, a mente analítica, né, de um detetive. Então, raramente ele vai falar sobre si mesmo. Agora, o que precisa ser investigado é quais são os motivadores ali dele não falar sobre si mesmo. Por isso que é muito difícil falar sobre o Escorpião em poucas palavras. Já quando esse aspecto, né, tá bom, quando esse Mercúrio tá bom, habilidade científica, necessidade de querer saber como tudo funciona, e saber trabalhar isso de uma maneira positiva. Se esse Mercúrio ele tá ruim, essa investigação, ela fica muito focada, muito preocupada com a fusão dos desejos dele. Ele sempre vai querer buscar uma satisfação pessoal, porque o Escorpião tem uma questão muito profunda relacionada com o desejo. Então a gente vê um jeito de agir mais passional, um jeito de agir mais fatalista. Quando esse Mercúrio retrógrado, quando esse Mercúrio em Escorpião tá retrógrado, tem ali muita raiva escondidas, atitudes
mentais dessa pessoa são muito motivadas por uma raiva que ela mesma não se dá conta de que existe. Vamos lá, vamos seguir. Mercúrio em Sagitário. Sagitário se expressa ali com uma forma muito exagerada, bem típico de Sagitário mesmo, né? Uma forma despojada, uma forma alegre, uma forma jovial. Então são pessoas que vão estar sempre querendo saber de alguma coisa, envolvido com algum tipo de estudo, não necessariamente um estudo ali ao pé da letra, uma escola, mas essa pessoa está sempre querendo saber de alguma coisa, porque ela precisa de um estímulo intelectual. Então, a consciência dessa pessoa está sempre desenvolvida através do buscar alguma informação, buscar alguma coisa que esteja ali além da superfície. Traz ali uma facilidade para aprender coisas novas, aprender línguas novas, gostar de estar em movimento e viajar e aprender outras culturas e aprender outras coisas, seja através de livro, de filme, tá? Essa pessoa sempre vai querer saber um pouco mais e ela vai gostar de falar sobre tudo aquilo que ela aprende. Então o discurso dela é direto porque ela não tem tempo para perder. Ela é objetiva, ela costuma dizer exatamente aquilo que ela pensa a respeito de alguma coisa e ela exige essa liberdade intelectual para falar sobre as ideias dela. Agora, se é um Mercúrio que está com problema, pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de expressar tudo isso. Tanto de aprender, quanto de falar de uma maneira saudável sobre tudo aquilo que aprende. É uma dificuldade com um raciocínio linear, né? Construir uma frase com começo, meio e fim. Falar sobre aquilo que aprendeu, mas conseguir explicar o porquê que chegou nessa conclusão de raciocínio pode ser um grande desafio para esse Mercúrio. Seguindo, Mercúrio em Capricórnio vai expressar a sua capacidade de raciocínio um pouco mais lenta, um pouco mais cautelosa, mais construtiva, mais prática. Pode ter uma facilidade para cálculos matemáticos, mas eles vão ser bastante lentos quando for estudar, porque o progresso é um pouco mais lento, né? Vai sempre buscar estruturar mais do que a rapidez. Então, o que é dito é mantido para quem tem Mercúrio em Capricórnio. Então, o fio do bigode, sabe? A palavra de honra, a gente vê muito em quem tem Mercúrio em Capricórnio. Mercúrio em Capricórnio jamais vai descumprir uma promessa ou jamais vai falar sobre aquilo que ele não conhece de verdade. Ele só vai falar quando ele tiver certeza, quando ele tiver absoluto domínio sobre aquele assunto. Mercúrio em Capricórnio não vai se expor sem ter certeza daquilo que ele está falando. E o humor de quem tem Mercúrio em Capricórnio é bastante interessante, porque ele pode ser um humor mais ácido do que o tradicional, assim, do que o mais vivido pela sociedade, pelo comum. Então é um tipo de um senso de humor que poucas pessoas entendam. Talvez um Mercúrio em Aquário consiga acompanhar o senso de humor do Mercúrio em Capricórnio, por conta dessa dupla regência ali de Saturno. São pessoas que elas vão ter uma pronúncia uma linguagem mais tradicional, então dificilmente você vai ver pessoas com Mercúrio em Aquário com linguagens chulas, palavrão, gírias. Isso você não vê em quem tem o Mercúrio em Capricórnio, porque são pessoas que se expressam de uma maneira muito lapidada, de uma maneira muito tradicional até. E gosta até do envolvimento tradicional com as coisas. Agora, quando esse Mercúrio está em desafio, ela fica muito presa no passo a passo das coisas, ela não vai para frente, porque ela fica muito cristalizada na tradição das coisas. O respeito com as crenças e com aquilo que se desenvolve através do tempo pode ser um pouco mais desafiador para quem tem o Mercúrio em Capricórnio. Mas também é uma outra coisa interessante que pouco se fala sobre o Mercúrio em Capricórnio, como ele tem essa regência de Saturno, e Saturno fala sobre o tempo, é um Mercúrio muito intuitivo por conta dessa regência de Saturno. Então é um Mercúrio que apresenta a sua apresentação, não. É o Mercúrio que apresenta a sua comunicação de uma maneira intuitiva e sábia, porque é uma sabedoria adquirida através do tempo. Desculpa, eu perdi um pouco o foco. Vamos seguir. Mercúrio em Aquário vai se comunicar e se expressar de uma forma bastante aberta, de uma forma rápida, original, um pouquinhozinho de rebeldia, né? Porque ele gosta de ser do contra.
ele gosta de ser livre, livre de preconceito, então ele vai gostar de chocar as pessoas com as ideias, com as atitudes. Geralmente vão ser bastante originais, né, estimulantes, vão gostar de dar ideias, vão gostar de dar opinião, vão gostar de dar palpite, são bastante obstinados e teimosos também, né, principalmente quando eles são pressionados, eles podem ser até um pouquinho cruéis, assim, na forma de falar. São muito amigáveis, muito prestativos, têm uma mente muito rápida, uma habilidade para avaliar problemas, assim, de um jeito autossuficiente, de um jeito muito ligeiro, de um jeito muito original. Mas quando esse Mercúrio está em desafio, pode ser aquela pessoa que é original demais, que acaba virando uma excentricidade. E aí ninguém consegue acompanhar esse padrão de excentricidade, porque ele vai querer sempre chocar e contestar. O Mercúrio retrógrado em Aquário é contestador demais. Nada tá bom, é aquele Mercúrio que problematiza tudo. Ou simplifica demais as coisas, porque no fundo ele quer ser do contra, ele não quer resolver o problema, ele quer ser do contra. Mercúrio em Aquário retrógrado é bastante difícil de trabalhar. E por fim, o Mercúrio em Peixes, ele vai se comunicar e expressar sua capacidade de raciocínio de um jeito bastante imaginativo, intuitivo, criativo. Geralmente, a mente da pessoa de Mercúrio em Peixes funciona de uma maneira um pouco mais desorganizada e mais intuitiva. Então as opiniões e as decisões, elas vão surgir com o estímulo natural, ao invés de ser uma coisa que é conscientemente posicionada, uma decisão conscientemente tomada. É mais uma coisa mais intuitiva. A gentileza, a simpatia, a empatia pelos outros é bastante notável também. Há muitas vezes o esquecimento de alguma coisa, pode ser por desleixo também, mas é por conta de viver nesse mundo subjetivo muito forte, né? E aí que as situações confusas para quem tem o Mercúrio em Peixes sempre vão acontecer, porque de alguma forma quem tem o Mercúrio em Peixes acaba esperando que o problema se dissolva na frente dele. Ele não vai parar para resolver, ele vai esperar que aquela dificuldade ali se dissolva. Então são pessoas que têm sim um pouco de dificuldade de uma construção, de um pensamento mais construtivo, mais objetivo, mais prático, por conta de viver nessa imaginação, né? Porque Peixes, ele é fértil, ele é imaginativo. Agora, quando ele cai no pior lado dessa apresentação, é de amar os cenários mais terríveis, sabe? De amar, tudo de ruim acontece ali. E imagina piores histórias. Tem uma tendência de buscar a resolver as coisas sempre pelo lado mais fácil, sempre pelo lado que tenha menos resistência. E ele não tem o objetivo de querer resolver as coisas, ele parece que ele nada muito ali na decisão dele. Então ele tem um pouco de dificuldade de assumir posicionamentos de autoconfiança, a gente pode notar ali alguma timidez, uma autoanulação também a gente nota. Eles têm um alto índice de intuição, de telepatia, inconscientemente eles acabam que se conectam com o pensamento, o estado de espírito das pessoas. Então, basicamente, o Mercúrio em Peixes, ele significa que a pessoa, parece que ela mentalmente ela não está, né? Alguém que está aprendendo a estar presente. Então, vive muito nesse lado no devaneio, principalmente se esse Mercúrio está retrógrado, é uma pessoa que não consegue formar um raciocínio linear, que ela não consegue estar presente, que ela se perde dentro do próprio discurso. É uma pessoa que fala, mas você vai ver, ela não falou nada, ninguém entende nada do que essa pessoa está falando, porque ela se perde dentro do próprio discurso, porque ela não tem foco. Então o jeito de raciocinar é tão abstrato que nem a própria pessoa consegue falar sobre aquilo que ela está querendo falar, de tamanha abstração desse Mercúrio. Certo, pessoas? É isso. A gente se vê no próximo. Tchau!